olha só, a gente vai falar agora sobre o uso do que. E você sabe muito bem que esse que, a gente já viu, já falou um pouco desse que na aula de pronomes, a gente já falou desse que na aula de orações coordenadas, na aula de orações subordinadas, e nesse caso a substantiva, a adverbial. A gente falou do pronome relativo que na aula de orações adjetivas, lembra? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai compilar tudo, trabalhando com você esse valor do que como um resumo. A primeira coisa que a gente vai falar então do uso do que é quando ele é um substantivo. Cara, a gente trabalhou na aula de classe de palavras, o substantivo, olha só, uma forma fácil de nós identificarmos o substantivo é perceber que normalmente ele tem um determinante, vai ser um artigo, o a, os, as, né? Uns e assim por diante. A gente pode ter um pronome de valor adjetivo, né? Aquele, esse. E aí, a gente vai perceber aqui, na frase, fica fácil a gente observar. A gente tem esse que aqui, olha, precedido do artigo indefinido um. Este jovem tem um quê de filósofo. Ele tem algo de filósofo, tem um quê de filósofo. Está vendo só? Então, você nota o seguinte, que o vocábulo que, ele é um vocábulo átono. Tá legal? Ele é um vocábulo átono. Quando a gente, então, substantiva esse vocábulo, ele passa a ser um vocábulo tônico. Como ele termina com E, então, um monossílabo tônico terminado em E tem que ter acento. Por isso que passa a ter acento, tendo em vista a sua substantivação. Tá legal? Porque passou a ser uma palavra tônica. Beleza? Assim como fé é uma palavra monossílaba e tônica, terminada em E com acento, mas tem timbre aberto. A gente tem o que com timbre fechado, por isso o acento circunflexo. A gente tem aqui o vocábulo que como substantivo, não é? A gente vai agora observar o que como pronome. E o primeiro dos pronomes aqui é o pronome relativo. Na nossa aula de orações subordinadas adjetivas, a gente percebeu lá, olha, quando a gente tem um que como pronome relativo, a gente vai perceber então que a gente pode trocar esse que por o qual a qual, os quais as quais. Esse que, ele é um vocábulo referencial. Por que referencial? Porque ele retoma uma palavra anterior, um substantivo anterior, não é? Então esse que retoma a palavra de valor substantivo anteriormente. Então ele é um elemento referencial, um elemento de coesão. Além disso, a gente disse que ele é um conectivo. Por que ele é um conectivo? Porque ele conecta a oração adjetiva que ele inicia à sua oração principal, beleza? Então a gente nota o pronome relativo que. E nesse caso você consegue trocar esse que por os quais. Olha só. Esses são jogadores que foram convocados, os quais foram convocados. Então a gente percebe aí nesse caso que esse que eu consigo trocar por os quais, eu já sei que é um pronome relativo. Na nossa aula de orações adjetivas, a gente percebeu então que ela é iniciada pelo pronome relativo e quando a oração adjetiva não é precedida de vírgula, como essa daqui, a gente sabe que ela é uma oração adjetiva restritiva, não é? Se ela tiver precedida de vírgula, ela é uma oração adjetiva explicativa. Está lembrado? Opa, show de bola! Então, a gente já notou aí o pronome relativo ao primeiro dos pronomes, e tem caído bastante em prova, né? A gente tem que ficar bem ligado nisso. Ok. A gente também vai ver outro pronome, que é o pronome interrogativo, cara. Então, olha só. O pronome interrogativo, a gente viu na nossa aula de pronomes, a gente percebeu então o seguinte, a frase ela pode ser interrogativa direta ou interrogativa indireta. Está lembrado? Beleza. A gente viu a frase interrogativa indireta na nossa aula de orações substantivas, não é mesmo? Ok, então olha só. Nesse caso aqui, a que você se refere? Eu tenho uma frase interrogativa direta aí, beleza? A que você se refere? E aí você vai notar que ela é uma interrogativa direta, por quê? Porque ela tem ponto de interrogação. Ah, então uma frase interrogativa direta. Olha só que interessante. Dentro dessa oração aqui, olha, a gente tem então aqui, ó, você é o sujeito, o se refere é um verbo pronominal, né, transitivo e indireto, e aqui nós temos o se, parte integrante do verbo, não tem função sintática, e o a que cumprindo o papel de objeto indireto.
Olha só, o pronome interrogativo, ele desempenha uma função sintática, tudo bem? A que você se refere? Então, o pronome interrogativo, ele cumpre o papel de objeto indireto aqui. Então, lembre, puxa uma setinha aí, né? E já observe aí. O pronome interrogativo, anota aí, desempenha a função sintática. Ele estará numa frase interrogativa direta ou indireta, tudo bem? Então, ele cumpre uma função sintática, muito ligado nisso. Ele vai cumprir uma função sintática. Terror, qual é a diferença de a que você se refere para a que pessoa se refere? Ambos, né, ambos pronomes interrogativos estão numa frase interrogativa direta, beleza? Mas o que eu quis mostrar para você aqui, né, com esse que e esse que aqui, qual a diferença entre eles? Bom, vamos analisar novamente e sintaticamente aqui o seguinte. Eu tenho então aqui, ó, você como sujeito, se refere como um verbo transitivo e indireto, lembrando que esse ser não tem função sintática, porque é uma parte integrante do verbo. A gente trata disso e reforça isso na nossa aula de uso do vocábulo ser. E o a que é o objeto indireto. Vamos pegar de baixo agora. Você é o sujeito, se refere é um verbo transitivo indireto. E esse ser aqui é a parte integrante do verbo. Quem é, Terror, agora o objeto indireto? A que pessoa. A que pessoa é o objeto indireto. Ora, qual é a diferença, então, entre essas duas frases? Você percebeu, então, que o núcleo do objeto indireto na primeira frase é que. Você vai perceber que o núcleo do objeto indireto na segunda frase é pessoa. Então, você vai notar que o núcleo do objeto indireto, a gente já viu isso, né, na nossa aula de sintaxe de oração, o núcleo do objeto direto, objeto indireto, do sujeito, o núcleo, ele é um vocábulo de valor substantivo. Ele é substantivo ou um pronome que for. Então, é um vocábulo de valor substantivo. O que eu quero mostrar para você aqui, e nós vimos isso na nossa aula de pronomes, é que esse que aqui, ele é um pronome interrogativo de valor substantivo, porque ele ocupa a função de objeto indireto, de núcleo do objeto indireto. Como a gente tem aqui pessoa, que é um substantivo, como núcleo do objeto indireto, o que ele continua sendo um pronome interrogativo, porém de valor adjetivo. A que pessoa? A qual pessoa você se refere? Por exemplo, você consegue trocar, né, pelo qual, por exemplo, que também é um pronome interrogativo. Então aqui você observa aí o pronome interrogativo de valor substantivo, que foi o primeiro, e de valor adjetivo, olha só, acompanhando o substantivo. Esse é o papel do pronome de valor adjetivo, acompanhar o substantivo. Tudo bem? E você notou aqui em duas frases interrogativas diretas. Por quê? Porque elas são finalizadas com um ponto de interrogação. Legal, então agora eu vou colocar para você a frase interrogativa indireta. Essa frase interrogativa indireta, veja só, ela termina com um ponto final. Mas a gente consegue perceber esse valor, né, interrogativo. Quero saber a que você se refere. Aí na nossa aula de orações substantivas, a gente comentou sobre isso, lembra? Olha só, a gente tem aqui, ó, a locução verbal quero saber, ela é transitiva direta, quem quer saber algo. Você é o sujeito, se refere é um verbo transitivo indireto, aqui nós temos a parte integrante, e eu tenho esse aqui aqui. O aqui é o objeto indireto. Concorda comigo? Aí nós lembramos, né? Olha, o pronome interrogativo, ele apresenta função sintática. Terror, função sintática? Sim. Nesse caso aqui, nessa primeira, você vai notar que ela é núcleo do objeto indireto. Já na segunda, é a adjunta de nominal desse núcleo do objeto indireto aqui. E na terceira, núcleo do objeto indireto. Então, desempenha função sintática. Você, então, ficar ligado aí e não se perder nas informações. Tranquilo, vamos então adiante? Pegando aqui mais uma. Deixa eu me limpar aqui, ó. Ainda nessa parte aí de pronomes, tá? A gente vai ter o pronome indefinido. Cara, o que você vai notar aí é o seguinte, o pronome indefinido basicamente vai diferenciar
do pronome interrogativo, porque ele vai estar numa explanação, ele vai estar numa afirmação, numa declaração, e não numa pergunta, seja ela direta ou indireta. Aqui, naquela pergunta indireta, né? De repente eu posso entender assim, poxa, é uma declaração, quero saber a que você se refere. Às vezes é uma declaração. Na realidade, nós temos uma pergunta indireta aqui. Quando eu falo, quero saber a que você se refere, eu tenho, na realidade, uma pergunta subentendida aqui, ó. A que você se refere? Está vendo só? Nesta outra aqui, veja que nós finalizamos com um ponto de exclamação. A ideia é reforçar que não há uma pergunta, mas uma emoção sendo expressa aqui, olha. Que de encantos revelas em teu olhar. Veja, não há aí uma pergunta. Que de encantos encontros em teu olhar? Seria uma pergunta, seria um pronome interrogativo. Não é? E com valor substantivo também, tranquilo. Mas aqui nós finalizamos com um ponto de exclamação. Então você vai observar que esse que está sozinho, ligado aqui, olha, com uma locução adjetiva de encantos, está vendo só? Então você tem um pronome indefinido de valor substantivo aqui. Legal? Show de bola! E agora a gente tem o pronome indefinido de valor adjetivo. Que encantos? Quais encantos? Quantos encantos revelas em teu olhar? Uma constatação e uma emoção. Então você vê aqui, ó, quanto de encantos revelas em teu olhar? Está vendo só? E que encantos? Quais encantos, né? Quantos encantos revelas em teu olhar? Você percebe aí o pronome indefinido, que não faz parte de uma pergunta, por isso não é interrogativo. Mais importante você perceber que ele é um pronome indefinido. Ok, então nesse caso aqui, você vai observar o seguinte, olha, revelas tem como objeto direto, ó, que de encantos, objeto direto. Núcleo do objeto direto aqui, ó, que. E eu tenho que encantos, olha só, quantos encantos, objeto direto. Encantos agora é o núcleo do objeto direto e esse que é o adjunto adnominal. Então tem um papel, um valor adjetivo aí. A gente falou então do valor do que, e veja só, isso é um resumo daquilo que a gente já trabalhou na nossa aula de pronome, na nossa aula de orações, né, do período composto por coordenação, por subordinação. Então a gente vai aqui, naturalmente, trabalhar com você aqui um resumo de coisas que a gente já viu ao longo do curso, tudo bem? Beleza, vamos pegar aqui a próxima. A gente então viu como substantivo, a gente viu como pronome, a gente agora vai trabalhar, vai ver como advérbio. Interessante como advérbio, olha só. Que maravilhoso é encontrar vocês. Olha o próximo aqui, olha. Que longe vocês moram. Então, observe o seguinte nesse caso aqui. Rô, por que esse que aqui, ele não é um pronome indefinido, cara? Por que não é? Olha só, está muito parecido com esse daqui, olha só, que você mostrou aqui. Aí a gente vai ao fundamento do advérbio em relação a um pronome. No pronome, na aula de pronome, a gente falou, olha, o pronome, ele pode substituir uma palavra. Nesse caso, vai ter um papel substantivo, porque vai ser o núcleo sintático daquele termo, de valor substantivo, ou, de repente, ele pode acompanhar um substantivo. Né? E aí, nesse caso, ele vai ser um pronome de valor adjetivo. O advérbio, qual é o papel do advérbio? O papel do advérbio é modificar um adjetivo, modificar um verbo, modificar outro advérbio. Sim. Então, esse advérbio, você vai perceber que ele vai modificar essas três classes de palavras. E olha só, nesse caso aqui, nós não dizemos aqui, então, que maravilha, né? Porque maravilha é substantivo, não é? E aí esse que seria um pronome indefinido. Sim, Terror, quanta maravilha, né? Seria isso. Então, seria pronome indefinido. Mas eu não falei que maravilha, eu falei que maravilhoso. Que maravilhoso, maravilhoso é adjetivo. Terror, entendi. Então esse que aqui, ele é um advérbio de intensidade. Isto é, quão maravilhoso, muito maravilhoso é encontrar vocês estudando aqui comigo. Quão maravilhoso, muito maravilhoso, que maravilhoso.
Ok, show de bola. Então note que maravilhoso é um adjetivo e esse que é um advérbio de intensidade. Que longe vocês moram? Tão longe vocês moram. Muito longe vocês moram. Quão longe vocês moram? Uma constatação, está vendo só? Não é pergunta, inclusive, né? Então você vai observar aqui que a gente tem um advérbio de intensidade. Muito longe vocês moram. É essa a ideia. Então, por que, terror? Nós entendemos que aqui nós temos advérbio, porque você nota que ele modifica adjetivo ou outro advérbio. Pronto, é isso. Ah, sim. Por que nós temos pronome indefinido aqui? Porque ele ocupa o valor de um substantivo, ou ele vai ter um valor aqui, olha só, ele é uma adjunta de nominal e ele está acompanhando o substantivo. Então, se esse que ele acompanha um substantivo, ele é pronome. Se ele modifica um adjetivo, advérbio ou verbo, ele vai ser um advérbio. Tá legal? É essa a ideia. Então, um advérbio aqui de intensidade. Na nossa aula de verbo, né, quando a gente tratou das locuções verbais, a gente falou sobre a locução verbal modal. Temos que estudar essa locução verbal modal que transmite a noção de necessidade, de obrigação, né? Então, nesse caso aqui, temos que estudar. Eu posso trocar esse que pelo de. Temos de estudar. Concorda comigo? Opa, então em temos que estudar, eu consigo trocar pelo de. Temos de estudar. Por isso, eu tenho que como preposição. Caraca, terror! Como preposição, sim. Então, o que também pode ser empregado como preposição quando ele está nesta locução verbal modal, legal? De necessidade, de obrigação. Temos que estudar, temos de estudar muito para os exames. E nós temos, de pouco uso, tá? De pouca cobrança em concursos, o que como interjeição. Você vai perceber que ele fica sozinho, é normal ele ficar sozinho. E ele, como a interjeição, ela transparece um estado emotivo, é natural que ela seja finalizada pela exclamação. Tá legal? Que, né? Quando quer marcar um espanto. Que? Vocês ainda acreditam nesses planos econômicos? Então, quando a gente quer marcar um espanto, uma surpresa, um espanto, a gente então emprega a interjeição. Então fica ali, o normal é ficar sozinha na frase. E por conta disso, ela vai ter um valor substantivo, e aí vai ser uma palavra que vai ter, se transformar aqui então num monossílabo tônico, tá legal? Terminado em E. Tá? Não estou falando aqui que ela é um substantivo e pronto, não é isso não. Mas ela busca características de substantivo porque passa a ser uma palavra tônica. Basicamente é isso. Tá legal? Então a interjeição está sozinha na frase, tem que ser um vocábulo tônico. Tá legal? A semelhança do que aconteceu lá com o substantivo. Por isso um vocábulo tônico. Ok, aí nós temos o monossílabo tônico terminado em E, por isso tem acento. Você já está de olho nisso que nós mostramos para você aqui, tranquilinho. Vou limpar tudo aqui, tá? Para ficar mais fácil você analisar. Então nós vimos, nessa primeira parte aqui, nós vimos o uso do vocábulo que como substantivo, determinado aqui por um artigo ou um pronome, esse que, um que. Como pronome relativo, que eu consigo trocar por o qual, a qual, os quais, as quais. Como pronome interrogativo, estando numa frase interrogativa direta ou numa frase interrogativa indireta. Lembrando que os pronomes ocupam função sintática. Tudo bem? Então, você observou aí, por exemplo, o aqui, né? Olha aqui, ó, o aqui pessoa, esse aqui também com objeto indireto. Então, ocupam função sintática. O pronome indefinido, né? A mesma coisa, também vai ocupar uma função sintática. O advérbio também, nós mostramos que o advérbio ele é um advérbio de intensidade, ocupando a função de adjunta adverbial de intensidade. A preposição, e aí nesse caso estando numa locução verbal, né, modal, como nós mostramos, e o que aqui sozinho. Então a gente viu esses valores aqui do vocábulo que.